palavra, hein? Vamos escutar. Ah, sim, o Francisco vai passar. Ó, o Roberto. Boa noite, Roberto. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ele vai passar um videozinho antes aí do CREA. São 2 videozinhos rápidos. Aí depois ele já começa a palestra. É com você, Cortez. Um abraço. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. A engenharia é essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento, nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico. No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação do nosso país. Nós estamos executando uma obra da saúde. Então não pode parar. É claro, com as medidas de segurança e com uma medida a mais de higiene que requer nesse momento. O CREA São Paulo continua trabalhando para a segurança da sociedade. Toda a engenharia está em pleno funcionamento, então nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou, logicamente, um trabalho home office, uma nova forma de trabalho, e o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. CREA São Paulo. É isso aí, pessoal. Vamos lá, podemos começar? Então, tá, joia. Bom, primeiramente, quero agradecer aqui pelo convite da associação, né, através do engenheiro Arthur, que é o presidente aqui da associação. Quero agradecer ao Fabiano, uma pessoa que eu conheci há 15 dias, uma pessoa fantástica. Já é assim, um amigo já de longas datas, né? Então, é muito bom ter uma reflexão. Meu grande ponto hoje é trazer uma reflexão e alguns pontos de atenção nesse tema que eu quero falar sobre as tecnologias aplicadas na construção civil, né? Eu acho que, assim, em tempos que a gente está de pandemia ou em tempos de crise, né, que o setor vem passando, eu acho que mais ciência, precisamos de resposta mais rápida, né? Então, o meu grande objetivo nessa noite é fazer pontos de atenção e principalmente algumas reflexões, né? Bom, a minha formação, eu sou formado em sistema de informação. Eu sou formado na FIAP, tenho especialização em ensino à distância. Trabalho mais ou menos há mais de 30 anos. Isso daí não é minha idade, não. Apesar desse meu rostinho aqui de 18 anos, eu já trabalho há 30 anos no mercado de tecnologia, especificamente na área de sistemas de gestão, né? E nos últimos 15 anos dessa minha trajetória profissional, eu trabalho especificamente para o setor da construção civil. Eu trabalho com sistemas de informação aplicados na área da construção civil. Para isso, eu gostaria de falar sobre alguns projetos. Eu trabalhei em projetos do governo de São Paulo, né, no CDHU, trabalhando junto
com digitadoras de obra, a gestão das informações para fazer um bom projeto. Lá nós temos mais de 1.000 empreendimentos em andamento, nós temos 800 construtoras envolvidas em todo o processo, né? Trabalhei no Grupo ISA, prestando serviço na área de implantação de sistemas de gestão, também na área de transição, na Fundação de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, na Secretaria de Infraestrutura do Governo do Amazonas, né? E nos últimos 5 anos também nós atuamos junto com as associações de engenharia, implantando todo o processo também de gestão, né? Para, inclusive, a Associação de Amparo é nosso novo cliente, nós temos o privilégio de também estarmos trabalhando dentro disso, né? O que eu quero e o que eu identifiquei nesses processos que eu trabalhei junto com esses órgãos do governo, principalmente, eu notei que a maioria das construtoras de menor porte, elas tinham uma deficiência grande na gestão dos projetos, ou seja, na gestão das informações. Então, diante disso, eu queria começar a nossa palestra falando um pouco e eu fazer algumas perguntas, não para que vocês respondam agora, mas que sejam alguns pontos de reflexão, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é assim, por que implantar um sistema de gestão, né? Dentro de uma construtora, dentro de uma incorporadora ou dentro de uma empresa afim que trabalha no setor da construção civil? Alguns pontos, né? Será que você consegue ou você sabe o quanto você lucrou num projeto executado nesse ano dentro da tua empresa ou dentro do departamento que você tem atuado? Será que você está errando, por exemplo, numa formatação de um orçamento errado, dentro de um momento que a gente passa em crise? Muitas vezes a gente, para pegar um cliente, até os orçamentos a gente faz ele meio subjetivo, meio de conhecimento empírico, e muitas vezes o problema está dentro disso, a falta de informação ou a falta de um histórico do passado de execução de alguns empreendimentos que você fez. Você pode estar errando, né? Será que você tem velocidade suficiente de resposta para o seu cliente? O que acontece? Por que eu falo em velocidade? Nós vivemos hoje num mundo que ninguém mais tem tempo para nada. Ninguém quer mais esperar. Será que você, na sua atuação hoje, você tem velocidade, né? Um outro ponto importante de reflexão é o seguinte: existe muito retrabalho dentro da tua empresa, ou dentro dos processos que você está envolvido, né? Acesso a documentos, hoje não existe mais aquilo que você tem que buscar documentação no escritório. Eu acho que você tem que ter ferramentas aplicadas para que você tenha tudo isso disponível, né? Então, eu acho que são pontos de atenção para que a gente fale de implantar ferramentas de tecnologia nesse setor tão específico que é da construção civil de um empreendimento. Eu gostaria para falar um pouco sobre uma gestão, eu acho que conceitual o que é um projeto. Eu estou falando aqui não de um projeto da área de arquitetura, de uma planta, eu estou falando de um projeto na área de gestão da informação. Quem que pode, se vocês quiserem, abram o teu microfone. Quem me define o que é um projeto? Vamos lá, pessoal, ninguém muito tímido, não. O que é um projeto? Pessoal, um projeto, na verdade, o que é? É um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado. Ou seja, um projeto nada mais é do que você tem um empreendimento que tem início, meio e fim, e todo mundo está envolvido com o mesmo objetivo. Então, nós não podemos esquecer que dentro de um projeto você tem entregas, ou seja, serviços que você vai entregando dentro de um projeto. E aí, quando eu falo de um projeto, eu posso estar citando a construção, por exemplo, de um edifício, eu posso estar falando de uma casa, eu posso estar falando de algum ponto onde nós temos, por exemplo,
uma reforma, isso não deixa de ser um projeto. Ou seja, você tem um esforço para aquilo empreendido, para um resultado ou um serviço exclusivo. Ou seja, eu quero começar a dizer que para que você faça uma boa gestão de um empreendimento, uma boa gestão de uma obra, você precisa se preocupar com um primeiro ponto, que é o primeiro grande pilar que eu acho que numa gestão de projetos você precisa. Você precisa controlar muito bem o pilar que chama-se prazo. Dentro de um projeto, nós não podemos deixar de se preocupar com isso. Por quê? Ele impacta em outros pontos que a gente vai ver a seguir. E, diante disso, se o primeiro grande pilar de um projeto é o prazo, eu quero também falar um pouco sobre o mercado. A construção civil, e quem é engenheiro, o senhor Arthur é engenheiro civil, eu vejo que tem outros aqui que também são engenheiros civis. Desde 2014, nós estamos vindo numa recessão muito grande, né? Até 2018, você pode ver pelos gráficos, pelo PIB, pela variação que tem, foram sempre negativos, ou seja, nós estamos passando, né? 2019 começou a ter um reflexo positivo, porém, no segundo semestre foi uma coisa que, assim, eu fiquei muito empolgado. O segundo semestre de 2019 começou a dar sinais, uma luz no fim do túnel, né? Porém, para mim, 2020, e eu tenho muitos amigos também que são incorporadores, que estavam buscando já iniciar os seus projetos, e veio toda essa parte de pandemia. Por que eu estou falando um pouco da questão do mercado? Porque dentro de uma recessão, né, o que você precisa observar? Quando a gente tem um mercado que ele está de vento em popa, ou seja, eu gosto de falar alguns tempos de vacas gordas, né? Muitas vezes você não olha para os detalhes dentro, e eu vou falar especificamente de um empreendimento da construção civil. Você não começa a olhar para muitos detalhes, você não torna-se a criar otimização de recursos, diminuir desperdício de qualquer natureza, seja mão de obra, seja de material. Agora, quando você está numa recessão, o seu diferencial é justamente você olhar a otimização de recursos, uma transparência administrativa, uma diminuição de desperdício de qualquer natureza. Sabe por quê? Porque a gente precisa controlar dentro de um projeto o segundo grande pilar, que é a parte de custos. Ou seja, numa gestão de um empreendimento, quem faz uma coordenação de um projeto, quem faz uma coordenação de uma obra, ele precisa estar atento nesses dois grandes pilares, que o primeiro é o prazo, o segundo é o custo. Tanto o prazo como o custo, quando você está trabalhando dentro do projeto, os dois, um impacta no outro. Se você tem um problema de prazo, você automaticamente impacta dentro de um custo. Se você tem alguns problemas de custo, automaticamente você não consegue entregar o teu projeto conforme as demandas que você tem e as suas necessidades, com o seu objetivo. Por isso que eu falo que um projeto e a definição de um projeto é um esforço temporário, onde todo mundo, ou seja, todos os departamentos que dentro de uma construção, de uma construtora, uma incorporadora, precisa estar alinhados para que você possa trazer isso com êxito, né? E diante disso, nós temos ferramentas de tecnologia. Eu, como sou da velha guarda já, eu posso me considerar da velha guarda da área de tecnologia, eu entrei em meados da década de 80, no início da microinformática no Brasil, e eu venho acompanhando toda essa evolução, né? As ferramentas, por exemplo, telecomunicações, o telecom é muito importante na aplicação de um projeto, para que você tenha mobilidade, você tenha disponibilidade em informações em tempo real. Sistemas de gestão para que você, e esse é o meu objetivo hoje também de falar sobre um sistema de gestão, para que você tenha as informações em tempo
para que você possa dar para o seu cliente e não só para o seu cliente. Hoje eu trabalho com incorporadoras que, por exemplo, a incorporadora ela tem que dar informações para investidores, fundos de investimento, para clientes, os funcionários precisam ter informações disponíveis para que você possa ter uma gestão eficiente. Se a gente está falando que hoje nós estamos diante de uma pandemia, já de um cenário negativo, como a gente, antes de começar essa palestra, a gente estava falando aqui, né? Diante de um mercado que está muito recessivo, nós precisamos estar com ferramentas disponíveis justamente para facilitar a gestão do seu prazo, do seu custo e principalmente da parte de qualidade. Por quê? Porque diante disso, nós podemos entender que é o seguinte, quanto custa dentro de uma gestão, dentro do seu empreendimento que você esteja construindo, que você esteja fazendo a gestão dele, um erro. Então, o erro pode ser desde o seu orçamento. Você, por exemplo, um erro de orçamento, sabe o que pode acontecer? Você está executando uma obra, a tua base é em São Paulo, você vai fazer uma execução no Rio de Janeiro. O teu orçamento, muitas vezes, do teu material, você pode ter cotado ele com os preços de São Paulo e não do local onde você está executando. Isso custa muito dentro de um projeto. Isso impacta muito dentro do seu projeto. Outra coisa são desperdícios, né? E quando eu falo desperdício, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, quando faz uma gestão de uma obra, desperdício a gente acha que é um desperdício imaterial. Eu vou dar um exemplo muito rápido, muito prático. Quer ver um desperdício que eu vejo com a falta de comunicação entre departamentos acontecem? Por exemplo, o material que chega no canteiro de obras. O material a pessoa recebe, o apontador vai lá, ele confere, vê a qualidade, ele vê o quantitativo, ele confere com o pedido. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Ele assina, dá para o canhotinho pro motorista do fornecedor, ele vai embora, o material já é colocado na produção. Mas sabe uma coisa que pode acontecer? Essa nota fiscal não chegar em tempo hábil no financeiro, no departamento lá que paga aquela nota fiscal. Sabe qual que é o impacto disso? Você pode pagar uma multa, porque pagou em atraso, por não ter chegado a tempo do vencimento dessa nota fiscal. Outra coisa, a empresa pode ser protestada por desconhecimento do departamento financeiro que chegou esse documento. Então, o desperdício também custa muito caro. E a falta de gestão, por isso que eu volto a falar, quando você está em épocas de vaca gorda, muitas vezes a falta de gestão, por você ter uma rentabilidade muito alta, isso daí sai e você não se atenta. Então, pessoal, eu quero nessa noite trazer esses pontos. E aqui eu tenho uma informação, por exemplo, do Núcleo de Orientação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora, não, esse índice com certeza não é mais, mas até 2018, 2019, eu vou falar para você que é o ano passado, cerca de 30% de material e mão de obra são desperdiçados em obras. Então, se a gente está falando, eu vou falar para você uma conta rápida. Se eu estou falando de um edifício de 10 andares, padrão, 4 apartamentos por andar, nós estamos falando aí de um apartamento em torno de 10 a 15 milhões. 30% de 10 milhões são 3 milhões de reais que podem estar sendo desperdiçados. Numa época de vaca gorda, isso daí talvez a pessoa deixaria de ganhar. Hoje em dia, sabe o que acontece? Hoje em dia, você não tem mais esses 30% se você bobear o teu lucro que você tem disso daí. E você sabe por que a construtora, a empresa desperdiça tanto? Justamente por causa da falta do planejamento e da falta de controle. Então, esse é o grande ponto que eu quero que nessa noite a gente possa refletir e trazer alguns pontos de atenção. Num projeto, nós precisamos se preocupar com 3 grandes áreas, ou 3 grandes pilares que eu encontro para fazer uma gestão de uma obra. Controlar muito bem o prazo, o custo e a qualidade. Onde eu falo de qualidade não é só do material, é a qualidade da gestão dessa informação
como um total. E diante disso, eu quero agora falar, por exemplo, de uma aplicação de uma ferramenta de gestão em alguns pontos que parece que muitas vezes são simples e que você sabe, e talvez eu gostaria que vocês refletissem, né? Por exemplo, na área de relacionamento dentro de uma empresa, de uma construtora, né, uma incorporadora, automaticamente, existem algumas coisas que, se você tomar por base e ter uma centralização de algumas informações, os departamentos, eles começam a buscar e trabalhar no mesmo objetivo. Por isso que eu falo lá atrás que um projeto tem que ter todo mundo, todas as pessoas envolvidas nele, seja no departamento de compras, seja no orçamento, no departamento financeiro, todo mundo tem que estar olhando com o mesmo objetivo esse seu projeto. E automaticamente, uma coisa simples que um sistema de gestão pode trazer é uma centralização de cadastro. Você sabe por quê? Eu vou dando exemplos para ficar muito mais fácil o entendimento desses pontos de atenção que eu quero trazer. Imagina você ter um cadastro centralizado que todos os departamentos olhem de fornecedores. Sabe o que começa a acontecer? Você evitar alguns problemas de que, por exemplo, você há 6 meses, num outro projeto, você contratou um profissional. Esse profissional te trouxe prejuízo. Ou ele fez um mau trabalho, ou ele fez alguma coisa do tipo que não estava correspondendo com o que você estava esperando com o trabalho dele. Sabe o que acontece? Se cada departamento tem o seu cadastro de fornecedor descentralizado, cabe, muitas vezes, daqui 6 meses, saiu um funcionário seu, entrou outro, a pessoa contratar novamente esse mesmo profissional. Então, eu trago aqui um ponto de atenção que dentro de um projeto, você precisa ter cadastros, informações disponíveis para todo mundo. Ou seja, todo mundo que está envolvido naquele empreendimento. Esse é um grande ponto. Documentos disponíveis dentro desse seu cadastro. Então, por exemplo, um fornecedor de algum material, ele trazer o folder, ele trazer especificações técnicas, você ter armazenado essas informações num único local. Então, assim, se o departamento de compras ele precisar algum tipo de informação, automaticamente ele estar buscando isso, independente se foi ele que cadastrou ou não. Então, a centralização dessas informações faz com que você impacte de uma forma positiva e você evita que você tenha problemas com o seu projeto. Quer ver um outro ponto que é muito importante, que eu estava falando ligado à parte de orçamento, a parte de um projeto, é o orçamento. Então, pessoal, o orçamento, na verdade, a partir do momento que você aprovou ele com o seu cliente, ele é a linha base para acompanhamento dos seus custos. Ou seja, ele vai ser para você, em todo o seu processo até a conclusão do seu projeto, a linha base para você controlar. Que, na verdade, ali você tem, para quem coordena uma obra, ele tem todos os custos divididos por etapas, por serviços, dentro dele as composições. A composição vai servir para que compras possa fazer todo o planejamento. Então, pessoal, eu estou falando aqui que nós temos a fase de um projeto, que é o planejamento, que é esse orçamento sendo muito bem feito, e depois ele serve para você fazer a parte do seu controle, ou seja, você acompanhar isso durante o teu projeto, que lá na frente eu vou mostrar para você que não deixa de ser o seu cronograma físico-financeiro, que na verdade ele vai ser o seu controle financeiro dentro desse cronograma físico. Um outro ponto, pessoal, que a gente, numa gestão, que eu acho importante, é a gestão dos clientes, dos contratos com clientes e fornecedores. Da mesma forma, você ter esses contratos disponibilizados. E dentro dele, eu falo que você precisa ter informações contratuais, seja de um contrato com o teu cliente, ou seja, você saber
qual é a sua planilha para você realizar sua planilha contratual, para você realizar uma medição de serviço, para você controlar os contratos que vocês têm das empreiteiras, ou seja, dos seus fornecedores também. Então, por exemplo, se você terceiriza a parte de hidráulica, a parte de elétrica, ou seja, informações que você saiba, prazo contratual. E quer ver um detalhe importante também que você possa disponibilizar para qualquer departamento que esteja envolvido na área de contratos? É documentos. Então, eu vou dizer para vocês que são também da associação ou ligados ao CREA, né? Por exemplo, muitas vezes dentro de um contrato que você tem, a pessoa perde a RT do serviço, na hora que você precisa dessa informação, ela não está, ela se perdeu, um projeto ou o próprio documento, aditivos. Por que não centralizar essas informações dentro de um cadastro único de contratos, que você possa fazer isso daqui, a disponibilização dessas informações? Ou seja, pessoal, eu estou dizendo que a partir do momento que você tenha uma organização dentro dessa parte de contratos, dentro de orçamentos, e simplesmente um cadastro, você entendeu? Você começa a dar orientações e informações aos aos participantes desse projeto. Outro ponto, pessoal, a partir do momento que você tenha um contrato em vigência, um projeto em andamento, uma das coisas muito importantes é a conexão entre suprimentos e produção. Ou seja, o controle de suprimentos, nós estamos falando aí de um departamento de compras, né? E para falar um pouco de suprimentos, eu queria ressaltar, a construção civil, a construtora, a incorporadora, ela tem uma característica muito diferente do comércio e da indústria. Geralmente uma indústria, ela tem o quê? Uma planta fabril no local só, onde você tem todos os departamentos. Então, você tem o financeiro, produção, diretoria, coordenação, qualidade, tudo num local só. Construção civil é totalmente diferente. A construção civil, ela trabalha, é o seguinte, no escritório, geralmente, você tem lá o departamento de compras, você tem financeiro, você tem diretoria, e automaticamente você consegue... Só um minuto, pessoal. Você, automaticamente, dentro disso daqui, você não consegue gerenciar as informações se você não tem uma base em tempo real. Então, por isso que eu falo que a implantação de um sistema e a implantação de um processo dentro de um projeto que você esteja executando, ele é muito importante. Porque, por exemplo, na cadeia de suprimentos, você pode garantir que você não tenha desperdícios. Quer ver um exemplo? Comprar em duplicidade. Então, existem alguns processos que você precisa requisitar, ou seja, lá no canteiro de obras, por ser descentralizado, você requisita no canteiro de obras. Antes de ir para o departamento de compras, tem que existir uma alçada de aprovação. Sabe por quê? O engenheiro responsável por essa obra, ele precisa saber que está sendo requisitado na obra, se está de acordo com o teu orçamento. Sabe para quê? Para que você possa ser proativo e garantir que você não esteja comprando algo que saia fora do seu fluxo de caixa, porque você se planejou no seu orçamento junto com a tua área financeira. Então, isso garante, a partir do momento que você tenha uma requisição aprovada por alguém antes de ir para o departamento de compras, alguém já fez uma avaliação. Tudo isso eu estou falando por quê? Porque a partir do momento que essa requisição ou algumas requisições chegam no departamento de compras, sabe qual que é o maior objetivo de um departamento de compras? É justamente garantir uma eficiência na melhor compra. Ele comprar muito bem, ou seja, ele já fez um bom relacionamento com seus fornecedores, ele fez um mapa de cotação e o departamento de compras ele não precisa estar avaliando se aquilo deve se comprar ou não. Alguém antes disso já fez esse tipo de alçada de aprovação. Então, pessoal, a partir do momento que foi feita uma cotação, ele fez uma cotação, terminou, o próximo passo é alguém também aprovar, ou seja, dentro
desse departamento, alguém aprova e fala assim, olha, pode comprar, foi feita uma boa escolha, um bom fornecedor. Por quê? Porque essas informações estão disponíveis. E você sabe qual é o final da cadeia de suprimentos? É justamente o recebimento desse material lá no departamento, lá no canteiro de obras. Ou seja, você requisitou, você cotou, o fornecedor foi lá e entregou, e o apontador, lá no canteiro de obras, ele recebe esse material. Sabe para quê? Justamente para você garantir que dentro dessa cadeia de suprimentos, as pessoas estão no seu posto desenvolvendo da melhor forma que ele tem. Então, se ele está requisitando, ele está necessitando. Se ele está cotando, ele precisa fazer uma boa gestão da cotação. Se alguém está aprovando, é porque ele tem conhecimento do que vai precisar para aquela etapa. Estou sendo bem claro por aqui? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou me interromper, sem problemas algum, podemos ir falando, tá certo? Eu posso ir parando e estar respondendo alguns pontos, tá certo? Acho que o Roberto colocou aqui, o sistema gera alertas para todas as áreas envolvidas? Sim. Na verdade, a ideia, por exemplo, de a partir do momento que os departamentos estão envolvidos em alguns processos, como requisição e cotação, eu estou falando de alguém que está no canteiro de obras, e eu estou falando de quem vai cotar, que é um departamento de compras, automaticamente existe alçadas de aprovação, e através de mensagens, ou seja, de e-mails, e hoje tem outros recursos que possam ser utilizados, existe uma comunicação. Isso garante, pessoal, a conexão entre suprimentos e produção. Por quê? Porque um material que não chegar em tempo hábil, automaticamente pode impactar no prazo e pode impactar realmente isso dentro da parte de custos. Outro ponto que eu gosto de chamar a atenção é diário de obras. E vocês que são da associação, o pessoal do CREA, o diário de obras, na verdade, ele tem várias finalidades. Ele não é simplesmente um registro eletrônico das informações, onde consta condições climáticas, expedientes, os equipamentos, as anotações, né? Ele também é um documento legal, porque se você tiver um litígio futuramente, e a responsabilidade do engenheiro dentro de uma obra, ela tem por um prazo aí de no mínimo 5 a 10 anos. Então, o que acontece? O único documento que exige que você tem evidências do que se acontece é justamente o diário de obras. O diário de obras, então, ele tem o primeiro ponto, a função de você fazer as anotações e deixar registrada, e o CREA fala já do livro de ordem, né? Que eu acho que é importante os engenheiros terem a conscientização do uso e a implementação, porque isso garante, por exemplo, se você faz um apontamento no diário de obra da condição climática, você pode, lá na frente, ter argumentos de que, se aquela obra atrasar por algum motivo, pode ser chuva. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você está fazendo uma fundação, de manhã o tempo está bom, você coloca lá no diário de obras. Como está o clima, a condição hoje? Está excelente. Porém, choveu a noite inteira, o terreno está alagado. Você não consegue, você vai ter um problema, talvez, de prazo. Se você fizer esse registro dentro do diário de obras, ele tem tem essa finalidade. Outro ponto são as anotações, as entregas de projetos, de documentos, você vai registrando para que tudo isso daí você tenha uma rastreabilidade. E se você automatizar esse processo dentro de um sistema de gestão, você tem a facilidade de você compilar essas informações. E um outro ponto que eu vejo que dentro da parte de diário de obras você também tem, é justamente apontar e gerar algumas ocorrências. Porque, por exemplo, se aquele terreno está alagado, ou se de repente você tem alguns problemas, você tem condições de estar alertando pessoas, como o Roberto perguntou. O sistema vai alertando? Sim, o sistema vai dando informações para aquelas pessoas que estão trabalhando à distância. E é dentro da característica da construção civil. Então, você pode estar trabalhando dentro do seu escritório com obras em localizações diferentes.
Isso garante a informação. Quer ver uma outra informação e casos reais que eu tenho? Por exemplo, empresas de terraplanagem. Ele tem funcionários trabalhando lá no canteiro de obras, na estrada, para fazer recapeamento, fazer esse tipo de trabalho. Muitas vezes você precisa, por exemplo, saber quantos estão presentes naquele dia. Você, apontando isso dentro do diário de obras, você tem esse tipo de informação. Sabe para quê? Distribuição de marmitex, saber quantas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que nós solucionamos todo dia, uma secretária ligava para saber quantas pessoas estavam presentes para que o restaurante mandasse a alimentação desses funcionários. Deixou de ser por telefone. O próprio sistema, a partir do momento que o apontador colocava a quantidade de pessoas envolvidas naquele dia, automaticamente essas informações foram geradas. Então, você vê que o diário de obras, ele não é simplesmente um documento que é por obrigatoriedade, né? Eu vejo que, assim, muitas vezes a gente implanta tecnologia dentro de algumas empresas e as pessoas olham para aquilo como mais um trabalho. Eu acho que para quem é um coordenador de obras, uma pessoa que faz um gerenciamento de um projeto, isso são informações estratégicas em tempo real. Por isso que eu ressalto que na parte de qualidade, a disponibilidade das informações em tempo real, hoje em dia, ela é muito importante para tomar decisão. Ou seja, você garante que essas informações sejam disponibilizadas. Você vê, aqui é um modelo de relatório. Então, visivelmente, a gente coloca ali um solzinho, se de manhã estava sol, o horário que foi do expediente de manhã, à tarde, se estava instável, a quantidade de mão de obra, equipamentos. Ou seja, a gente garante que essa informação ela tramite através de pessoas que tenham interesse ou necessidades de utilizar isso futuramente ou em tempo real. Quer ver um outro ponto, pessoal? É a medição de serviço de um contrato, né? Aqui eu quero ressaltar 2 pontos importantes. Uma medição de contrato, seja ele do seu cliente, ou seja uma medição para o seu fornecedor, algumas coisas são importantes. Por exemplo, uma integração com o financeiro. Sabe para quê? O engenheiro, ele vai lá na obra, ele faz uma medição de serviço. Automaticamente, essa medição de serviço, ela tem que já ser lançada, integrada ao financeiro. Porque se for uma medição de um fornecedor, tem que cair contas a pagar. Se for uma medição do seu cliente, vai cair no seu contas a receber. Sabe o que garante isso daí? Que o teu financeiro enxergue um fluxo de caixa. Como que vai estar o fluxo das informações? Então, a geração da medição, ela serve para você apontar o que foi produzido, tá certo? Dentro do previsto ou dentro do que foi contratado contratualmente. Outro ponto é uma integração com o teu financeiro para que ele tenha visibilidade de fluxo de caixa, tá certo? E um outro ponto que eu vejo automaticamente ter memórias de cálculo. Porque eu vejo que, e eu trabalhei prestando serviço, e principalmente em canteiro de obras, né? Eu vivi muito com os engenheiros que estão ali no seu dia a dia. O engenheiro ele tem uma responsabilidade muito grande, né? E a obra ela é sempre muito dinâmica, né? Eu falo que ela é como um corpo, é um ser humano, porque se você deixar ele de olhar qualquer coisa, ele começa a morrer, ele começa a ter problemas, impactos muito grandes. Você entendeu? Então, o que acontece? O engenheiro também tem que ter uma memória gigante, de elefante, porque o que acontece? Ele precisa olhar de todos os detalhes, né? Apesar de ele ter equipes divididas dentro do canteiro, ele precisa estar olhando isso como um todo. E eu falo que a memória de cálculo de uma medição, ela também é muito importante, porque dentro de uma memória de cálculo, sabe o que você pode garantir? Que daqui 6 meses você possa saber que você falou, olha, naquela etapa de alvenaria eu vou pagar ou eu vou receber 40% do que eu produzi. Só que muitas vezes você usa, e o Excel, eu vou falar para vocês que é a melhor ferramenta que eu já vi para fazer esse tipo de gestão. Porém, quando você tem muitos empreendimentos ao mesmo tempo, as suas planilhas começam a ficar muito grandes,
muito difíceis de controlar, e se você tem isso daqui setorizado em cada ponto e com memórias de cálculo dentro disso, automaticamente você vai ter uma gestão melhor. E, por exemplo, aqui, nessa tela que eu estou demonstrando para vocês, você ter uma visão. Então, por exemplo, eu quero saber desse contrato 010 aqui, de 2010, dessa empresa, a EBEM, quanto é que eu já paguei desse contrato? Então, eu tenho lá acumulado 846 mil, eu tenho a medir ainda 8.435.000, ou seja, informações sempre em tempo real. Mas para que você sempre atenda a 2 pontos. Um sistema ele tem que te atender no ponto de ser uma forma operacional, ou seja, gerar uma medição de forma rápida, até para que você possa fazer algumas simulações. E o outro ponto é da parte de gestão, é você saber o quanto você ainda tem para medir, se houve retenções contratuais, se houve imposto descartado, se isso daí vai ser medido e, principalmente, ser integrado ao teu financeiro, justamente para você garantir essa informação. Outro ponto para que você possa também ter uma eficiência é controlar o teu prazo através de evolução física. Você fazer medições físicas independentes da tua parte financeira. Para você o que identificar? Você identificar desvios em tempo real, ou seja, um coordenador de uma obra, a partir do momento que ele tem em mãos um cronograma físico-financeiro e que ele possa apontar isso aí periodicamente, e periodicamente eu falo depende do seu projeto. Se você tem uma obra de 36 meses, você pode ir medindo ele mensalmente. Se você tem uma obra de 2, 3 meses, você tem que medir ele a cada 15 dias ou semanalmente. Mas ele pode estar te apontando os desvios que você pode estar tendo. Então, as ferramentas de tecnologia, ela te traz esse tipo de informação, não só para o desvio, para você ter um histórico fotográfico e principalmente para você justificar uma análise de progresso. Então, você vê, o engenheiro, através de ferramentas, ele, através de uma evolução física, ele pode estar apontando, utilizando análise de progresso, um histórico fotográfico para apresentar para os seus clientes ou para os seus investidores e também ele pode estar trazendo informações que é já do diário de obras. Então, eu tive um desvio de 1% em função de algum motivo através de alguns gráficos. O principal gráfico para a evolução física é o gráfico de Gantt. Ou seja, ali no gráfico você apontar por cada etapa, você fazer uma avaliação do seu cronograma e através de evoluções de um histórico fotográfico, você automaticamente está buscando essas informações e disponibilizando. Eu vou mostrar depois um pouco no outro módulo essa parte histórico fotográfico, que é uma das coisas que eu convivi nesses grandes empreendimentos também, que era uma grande dificuldade de consolidar essas informações. Você trazer um cronograma físico, um cronograma financeiro, você entendeu? Dentro disso, né? E aí, eu gostaria de ressaltar que o departamento financeiro, através do seu controle de projeções e da sua realidade, dentro de uma construtora, se você não tem alguma ferramenta que te ajude, o departamento financeiro ele nada mais é do que um digitador de notas fiscais, porque o volume é muito grande dentro de um projeto na construção civil. Então, quer dizer, você recebe inúmeras notas. Sabe o que o seu departamento financeiro ele fica fazendo? Digitando para fazer o follow-up de pagamentos. Sabe qual que é o principal ponto? E aí eu estou falando também de características de construtoras de pequeno e médio porte. Você entendeu? Quando você tem uma construtora de grande porte, você pode ter no departamento financeiro inúmeras pessoas. Mas eu estou falando especificamente para um mercado de pequenas e médias, porque você precisa ter uma eficiência dentro desse projeto, principalmente financeira. Se seu departamento financeiro, se uma nota fiscal que ela chegou lá no canteiro de obras, ela já foi dada a entrada e automaticamente já veio para o seu fluxo de caixa, sabe o que o departamento financeiro ele precisa fazer? Fazer análise das informações do seu fluxo, para saber se ele pode aplicar, se ele precisa resgatar dinheiro, se aquele fluxo para aquela semana é suficiente ou não. Então, pessoal, eu estou falando que dentro de um projeto você precisa ter
departamentos integrados com informações ligadas para que não tenha retrabalho. Por isso que eu falei aquelas perguntas de reflexão. Você tem muito retrabalho dentro da sua empresa? Se você não tem algo estruturado ou algo conectado na característica da construção civil, que ele é totalmente descentralizado, você automaticamente tem muito retrabalho. Se você não tem informações e cada departamento olha para o seu umbigo, você não tem informações compartilhadas. E isso impacta no seu resultado e na sua eficiência. Outro ponto que eu gosto de ressaltar, que é aqui, é o cronograma físico-financeiro. Para mim, o cronograma físico-financeiro ele tem que estar diariamente com quem faz a gestão desse empreendimento. Sabe por quê? Nesse relatório, talvez ele esteja muito pequeno, tá? Não sei se dá para vocês enxergarem. Mas ele tem, na verdade, ele é o seu orçamento, então ele tem uma coluna de previsto e uma coluna de realizado. E eu divido em 3 blocos, materiais, mão de obras e outros, que é equipamentos e serviços de terceiros. Ou seja, eu tenho aqui uma noção atrelada com o físico, sabe para quê? Para saber diariamente se o que eu estou gastando está sendo maior do que eu estou produzindo, que é o físico. E pode ver que tem uns numerinhos em vermelho, ele vai sinalizando para mostrar para que vocês possam ter uma atenção para aquela etapa daquele teu orçamento, porque é o seguinte, você gastou mais do que você produziu. Isso garante que você possa, entre o que está previsto e o que está realizado, a fazer uma grande avaliação do seu projeto. Porque é o seguinte, quer ver um problema de obra, e eu não gosto de generalizar, mas acontece muito, quando chega a 70% da obra concluída, sabe o que acontece? Chega o cara lá do financeiro e fala assim, ó, acabou o dinheiro. Aí o cara fala, como acabou o dinheiro? Mas a gente está fazendo, está todo... Aí que sai todo mundo correndo atrás. Aí sai correndo atrás do orçamento, de quem que fez o orçamento, o que está previsto, junta todas as notas fiscais, vamos ver para onde que foi apropriado isso daqui. Não há mais tempo hábil, pessoal, de talvez você recuperar esse problema no seu projeto. Porque lembrando do conceito do que é um projeto, tem um esforço temporário, ou seja, ele tem início, meio e fim, pessoal. 70% em 30%, dependendo se você não olhar as verbas que você tem através do teu orçamento, você estoura e estoura em muito. E tudo isso, pessoal, para a obra, impacta em prazo, se é uma incorporadora, ele deixa de entregar um apartamento, aquele cara vai casar, ele entra com um processo porque ele parou de casar. Todo mundo sai infeliz dentro desse processo. Então, por isso que eu falo, uma gestão eficiente que você tenha de financeira, uma gestão eficiente de custos, automaticamente você garante. Olha uma coisa que eu vejo que é uma coisa simples, mas que demandava. Eu vou falar para vocês que esse portal de obras, eu peguei esse conceito desde quando eu fui implantar um sistema no CDHU. Demorava-se 15 dias para que os engenheiros das gerenciadoras e fiscalizadoras montassem um book com essas informações do projeto, cronograma físico-financeiro, histórico fotográfico, documentação, contratos. Diante disso, eu falei, pô, a gente deveria ter um portal do empreendimento, portal da obra, que ele me desse algumas informações importantes. Ó, de cara ali, eu fiz um geoprocessamento, e aí eu não estou, a minha palestra não é uma venda do meu sistema, eu estou falando de um conceito de gerenciamento de obras. Qualquer obra, se você tem que reportar alguém, seja você um engenheiro, tem que reportar para o dono da empresa ou para o teu coordenador, ou seja, você sendo um dono de uma construtora, você tem que reportar ao teu cliente ou propriamente a um investidor, se você for uma incorporadora. A gestão dessa informação, você vê, eu trago aqui a linha azul, o cronograma, o que era previsto contratual. Então, quer dizer, você fez uma previsão contratual. Então, você falou assim, olha, nessa data eu preciso ter andado, tá ali, 36,28. Na real, eu andei 38,80, que você fez esse apontamento. Se eu precisar de um diário de obras, eu tenho. Se eu precisar de um histórico fotográfico, eu tenho. Ou seja, transformar essas informações dentro de um book para você tenha essa informação. Esse portal ficou bem legal porque é o seguinte,
Você pode usar um portal desse para impressionar um novo cliente, usar ele como marketing, porque você demonstra, cada bandeirinha dessa, ele está geoprocessado no Google Maps, né? E automaticamente, cada bandeirinha dessa é um empreendimento que você tem. Você pode sentar na mesa e falar assim, olha, pessoal, essa obra aqui está dessa forma, eu tenho essa informação, está com esse histórico fotográfico, eu demonstro. Ou, propriamente, pode ser um mapa que você pode sentar como coordenador de uma obra e sentar com seus engenheiros de campo e vamos avaliar como está o seu andamento. O andamento está assim. Por quê? Porque você tem informações consolidadas em tempo real. Você entendeu, pessoal? Então, eu falo que a informação, ela é muito importante. Quer ver um outro ponto de atenção? E esses são pontos de atenção, da mesma forma que eu falei de uma memória de cálculo, que eu estou falando de outros detalhes, de um simples cadastro. É as informações de funcionário. Eu não falo de controlar a parte de folha de pagamento, mas quer ver uma informação que é essencial por causa de uma fiscalização na obra ou por causa de alguns processos que você precisa de RH, é o controle dos exames e certificados. Então, as NRs, então você ter uma NR de altura, uma NR10, uma NR33 de eletricidade, e aí vai. Essas NRs, esses certificados e os exames periódicos, eles vencem, pessoal. E se você não tem uma gestão mínima do controle do seu funcionário, tá, naquela obra, você muitas vezes, o impacto disso é uma paralisação por causa de uma fiscalização ou propriamente você evitar problemas futuros. É o que eu falo. Numa implantação, nós pegamos dentro de uma empresa de terraplanagem, um funcionário que é motorista com a carteira de motorista vencido. Isso é um impacto. Você sabe o que causa isso daí, pessoal? Causa problema dentro do seu projeto. Pode causar uma paralisação, pode causar qualquer coisa que vai impactar na parte do seu custo. Então, um simples cadastro de funcionários onde você pode controlar os exames periódicos, certificados, a documentação dele digitalizado. Hoje, nós temos processo. Hoje você tem Dropbox, você tem OneDrive, você tem inúmeras formas de armazenar essa documentação para ficar disponível. Ou seja, se aquele engenheiro lá do canteiro de obras precisar de algum certificado, de algum funcionário que está envolvido naquele empreendimento, ele tem essa informação disponível, controle de férias e assim sucessivamente. Outro ponto é a gestão de qualidade. Propriamente, por exemplo, o programa de qualidade na construção civil, principalmente quem gerica, quem tem, faz empreendimentos Minha Casa Minha Vida, tem esse programa brasileiro da qualidade e produtividade do habitat, que é o PBQPH, que é um certificado de qualidade. Eu passei por essa certificação com várias empresas que a gente implantou sistemas. E eu vou falar para vocês que eu absorvi, porque muitas vezes você olha para a gestão de qualidade, você olha aquilo que é uma grande burocracia. Sabe o que eu aproveitei e eu incorporei? Foi as melhores práticas para que a gente tivesse uma melhor eficiência. Então, por exemplo, essa parte de uma avaliação, uma pré-avaliação de um fornecedor, ela é importante. Se você tem no cadastro do seu fornecedor e você sabe de onde que ele veio, se aquele cara deu algum tipo de problema, aquele profissional causou algum dano, você tem uma rastreabilidade. O programa brasileiro, o PBQPH, ele diz que você tem que ter um pré-cadastro dele, uma avaliação de desempenho. Recebeu um material, teve problema de qualidade, faz um apontamento. Ou seja, se você tiver algumas práticas e implementar isso dentro da tua empresa, você não precisa implantar tudo que um sistema de qualidade exige, mas as melhores práticas, sabe por que chama programa de qualidade? Porque isso já foi implantado em várias empresas e deu certo, deu resultado. Então, eu sempre sugiro, quando eu falo em gestão de qualidade, todo mundo torce o nariz, porque pensa naquela grande burocracia. Eu já entendo que se você aproveitar pontos importantes que tem na gestão de qualidade, você vai ganhar e ganhar e muito. Então, pessoal, outra coisa é que a gestão, aqui eu estou falando de uma gestão de projeto de plantas, de documentos, né? Se você disponibilizar essas informações em tempo, para que o engenheiro lá de campo possa baixar uma planta, baixar
um perfil, baixar a parte de hidráulica, ou as aprovações arquitetônicas, seja, isso estar disponível para você controlar versionamento. Então, você não pegar uma planta que está na revisão 3 e você está pegando uma planta com a revisão 1. Se você centralizar essas informações dentro, você automaticamente ganha e ganha muito dentro do seu próprio projeto. Você entendeu? Então, automaticamente, pessoal, eu queria concluir com esses pontos, né? Porque a parte de um projeto e a parte de aplicação das tecnologias, elas são muito importantes. E eu tenho esse estudo aqui da Ernst Young, né? Falando sobre a produtividade na construção civil, né? Sobre desafios e tendências, né? Então, eu vejo aqui, pessoal, que o planejamento da execução, ela é muito importante, principalmente para que você não seja falho na desconexão da produção e do suprimento. O outro ponto é a metodologia de gestão, justamente nesses pontos que eu comecei a elencar para vocês, que é eliminar esses pontos de desperdícios ocultos. Quer ver um outro ponto que fala aqui na Ernst Young, que é justamente a melhoria de projetos. Isso eu gosto de falar essa frase, pessoal. Parece que não acreditamos no valor de um bom projeto. Apostamos na capacidade de nossos engenheiros de campo fazerem milagres na obra. Pessoal, eu já peguei muita obra com projeto básico e estando acabando sem estar com o executivo. Então, pessoal, existe o que eu chamo aqui da lei do NHS. Alguém já ouviu falar nessa lei do NHS? A lei do NHS quer dizer o seguinte: na hora sai, pessoal. Então, pessoal, é o seguinte, você tem que tomar muito cuidado. O engenheiro de campo, ele já faz milagre porque ele tem que ser uma pessoa muito bem qualificada. E dentro disso, pessoal, para encerrar, a gestão de um projeto, você precisa ter um grande planejamento para que você possa executar e ter controles. Dentro dele, você fazer o controle do seu prazo, custo e qualidade. E uma coisa não menos importante é a gestão de pessoas. Dentro de um projeto, você tem pessoas. E essas pessoas, pessoal, são importantes porque elas têm que estar todo mundo alinhado com o seu objetivo, que é a entrega disso. Tá certo? É isso que eu gostaria de falar por hoje. Eu vou deixar meus contatos, eu vou deixar agora aberto para que vocês também possam, eu vou tirar esse compartilhamento, depois eu deixo meus contatos aqui para a associação também. Meu grande objetivo nessa noite é trazer esses pontos de reflexão, de reflexões, né? E também esses alertas, porque muitas vezes na simples implantação de um processo através de tecnologia, você consegue garantir realmente um grande êxito. Então, era isso que eu gostaria de estar passando para vocês. Fico aberto, se vocês quiserem, por gentileza, abrirem os microfones e quiser fazer algum tipo de questionamento, estou aqui, à disposição. Os microfones estão fechados, pessoal. Não esqueçam de habilitar. Eu já vi sorriso no rosto, ó. Sorriso sempre é bom. Então tá bom. Pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, senhor Arthur, a palavra é com o senhor. Não sei se o pessoal tem mais o que... O Picelli acho que tem alguma coisa para falar. Pode falar, Picelli, depois eu falo. Pois não, Picelli. Só parabenizar o Francisco pela palestra. Ele me fez eu voltar lá na 76, 75, quando eu estava começando na primeira construtora que eu fui trabalhar, e eu tinha a função de auxiliar técnico. Saía 8 horas para a obra, com papelzinho, caneta na mão, para fazer as anotações das obras, diário de obra, quantidade de funcionários trabalhando, o que fez, o que ia fazer. E ficava das 8 até meio-dia colhendo os dados, e depois da 1 às 5 horas da tarde só escrevendo. E o diário de obra é muito importante numa obra.
muito importante, principalmente se for uma obra industrial. São muitos detalhes e a hora que dá um pepininho, você tem ali um documento que vai te ajudar bastante. Em geral, todas as obras, mas uma obra industrial são muitos detalhes, né? Muito detalhe, muito detalhe. Mais uma vez, parabéns ao Arthur também por nos proporcionar esse evento e vamos em frente. Agradeço pelas palavras e realmente eu tenho vivido muito isso, né? E é uma grande dor de cabeça sempre se você não é uma empresa que tenha planejamento para fazer esse tipo de controle. E as ferramentas e tecnologias têm auxiliado muito, né? Mais alguém, pessoal? Alguém mais quer falar? Aproveita o Francisco aí para tirar todas as dúvidas. Eu também achei o sistema muito, muito bom, né? Eu já aposentado não tenho assim, não estou trabalhando nesse ramo, mas para quem trabalha já, eu acho que é muito interessante. Então fica aí para o Francisco aí, está à disposição, né? Quem quiser. Com certeza. A pena que nós tínhamos 27 inscritos e nem todos participaram. É verdade, é verdade. Parabéns pela palestra. Olha, muita coisa que eu já não lembrava mais, eu aprendi. Que bom, que bom. Então, é o que eu falo, né? Na verdade, o meu grande objetivo, assim, numa palestra, é trazer pontos de atenção, né? Porque passa isso daí no seu dia a dia, né? Muitas vezes você deixa isso de lado e acha que é alguma besteira, é alguma coisa do tipo, e não é. Eu acho que são eficiências, né? E é o que eu falo. Em tempos de crise, e o nosso mercado, né, de 2014 para cá, eu peguei uma abastança muito legal, que foi de 2004 a 2014. Eu peguei 10 anos que investidores, médico, advogado, pessoal que não era da área, montaram incorporadoras e lançaram e ganharam muito dinheiro. E, consequentemente, a partir de 2014, parou de dar resultado, eles saíram do mercado. E aí o mercado ficou complexo. Então, uma ferramenta ou qualquer processo que você implante ter maior eficiência, com certeza você tem um diferencial hoje em dia. Isso aí, pessoal. Acho que era isso. Só pegando um ganchinho aí, quando a gente fala em planejamento, execução e controle, né, que é vamos dizer, um resumo, né? Esse planejamento, execução e controle, nós temos na nossa vida particular, no dia a dia. Não é só na construção, vamos dizer, na engenharia, do modo de dizer. No dia a dia nosso, em casa, nós temos esse planejamento, nós vamos colocar em execução, em prática, e temos que ter o controle para ver se deu certo ou não deu certo. Então, ele vive... São três itens que vivem 24 horas por dia conosco. Por isso penso eu assim. Eu gosto de conceituar dentro de projeto, né? Porque projeto não é projeto só para construção civil, é para qualquer coisa. Qualquer coisa que você for fazer, você tem início, meio e fim. E você tem que estar com o mesmo objetivo. Se você tem mais pessoas envolvidas, todo mundo tem que estar olhando para isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, Picelli. Bom, pessoal, sim. Está todo mundo em ordem. Eu só queria agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Agradecer o empenho do Fabiano também, que entrou em contato com o Francisco. Agradecer o Francisco pela Francisco está me aguentando uns 40 dias já, quase que diariamente, hein, Francisco? Está cansando de falar comigo já. Eu acho que essa ferramenta aí é excelente, inclusive para as associações, né? Eu acho, sim, falando com propriedade de causa agora, né, usando essa ferramenta da TRD há uns 40 dias, mais ou menos. Lógico que ainda estou inserindo as informações da associação, mas é fantástico, é muito interativo, muito fácil de mexer, é muito rico e ao mesmo tempo é muito fácil. Então, é fantástico. Até para esclarecer, né? Até para esclarecer, né, Fabiano, no sentido assim, na verdade, porque nós, na TRD, nós temos duas ferramentas, que é o CISObras, que é especificamente para construção civil,
E a gente tem a ferramenta que é o CIS Associate, que é o que nós implantamos na associação, justamente porque uma associação não deixa de ser uma empresa que precisa se organizar na parte associativa, na parte financeira, né? E principalmente, por exemplo, nessa parte de hoje, com cursos. Então, ele recebe, o Abiat está aí, recebe os termos, os fomentos, né? Os termos de colaboração, precisa fazer uma boa gestão, que não deixa de ser um projeto PTA, que é o Plano de Trabalho Anual. Ele é um projeto, você tem lá as suas metas, você tem os seus objetivos, você tem o seu custo, você tem que organizar toda a parte de documentação. Então, por isso que quando nós, há 5 anos atrás, nós fomos convidados até para, dentro de uma palestra dessa, numa associação, o presidente virou para nós e falou assim, por que você não implanta um sistema de gestão como esse para a nossa associação, que a gente controla tudo no Excel? E foi onde a gente identificou, né? Que no final virou um produto da nossa empresa também, mas não deixa de ser um projeto. Por isso que eu falo, a eficiência, a associação hoje, ela precisa ter um conceito moderno, né? Ela precisa ter um link, uma integração com os associados. Da mesma forma que o CISObras ele tem uma integração com investidores, com clientes, eu acho que assim, a forma de se comunicar com o seu associado é através hoje do site, das mídias sociais, com informações. Por isso que a gente entende muito nesse sentido que é importante. Tá certo, pessoal? E vale destacar, né, Francisco, que principalmente o Kiko, né, o Yang, que entrou depois, a Marília, que até comentaram aqui, que perderam o começo, essa palestra ela vai estar disponível no YouTube da associação, né? Então, desde o início, né, Francisco? Já vai estar disponível. Quem perdeu aí, quem não pôde acompanhar, quem quiser rever alguma coisa, vai estar disponível lá no site da associação. É isso aí. Ok, pessoal? Mais alguém? André, falar alguma coisa? Não, imagina, só queria agradecer, Arthur, e parabenizar vocês aí pela iniciativa aí de estar fazendo essas coisas online, nesse momento de pandemia aí, né? Eu acho que é super válido todo e qualquer encontro que a gente possa fazer, por mais virtual que seja, eu acho que é bom a gente estar se encontrando e estar expondo e estar se vendo aí, mesmo que seja através de uma tela, né? Eu acho que isso é muito válido, é muito importante, tá bom? E segunda-feira a gente tem outro bate-papo aí, tá bom? Vamos lá, presente lá. Abraço a todos aí, excelente, Francisco, show de bola. Obrigado, viu? Boa também. Vou fazer o merchan seu para as outras entidades também, viu? Fica tranquilo que a gente vai. Agradeço muito, fico à disposição. Não, e o Fabiano é o melhor garoto de propaganda seu. Tem um grupo dos pessoas das associações. Fabiano, obrigado, viu, Fabiano? Tá falando isso, é São Paulino, hein? Vocês dois são São Paulino, por isso você tá falando isso, hein? É lógico, né, Arthur? Pô, tem que dar um privilégio pro menino. Não ganha nada, pô. Deixa nós ganhamos aqui alguma coisa, né? Um elogio, alguma coisa. Certo, tá difícil. Não, é show de bola. Parabéns a todos aí, viu? Obrigado pela participação de todos aí. Arthur, mais uma vez, parabéns pela iniciativa aí, viu? Vamos ver se a gente faz outros agora e o pessoal tem que acostumar. O pessoal vai acostumando porque vai ser duradouro essa volta aí. Não vai ser bate pronto, não. Pô, falar que era 1, 2, 3 meses, já estamos em 5 no processo e estamos aqui ainda, né? Mas tá bom demais. Vamos lá. Eu acho que esse ano aqui vai ser direto assim, viu? Eu voltar reunião presencial vai ser difícil. Vai ser complicado. Vamos lá. Então, eu gostaria de agradecer de novo a presença de todos, né? E uma pena que não tem como ofertar um cafezinho, um bolinho, né? Só se for virtual. Não, mas eu acho o seguinte, até brinco com todas as associações, porque o tanto que vocês estão economizando de coffee, nossa senhora, a hora que liberar, eu falar para você, vai ser só festa. Tem que ir guardando a verba aí, ó. É verdade. Deixar mais para o Pirone, então. Então, agradeço a todos, agradeço o Francisco, tá? A presença e, da minha parte, uma boa noite para todos, hein? Um bom fim de semana e que o Palmeiras vença hoje, hein? Não, estamos torcendo o Palmeiras, porque corintiano ninguém merece, né? Palmeirense ainda tá tranquilo. Tchau, pessoal. Um abraço, até mais. Boa noite.